Começa agora, na sua 96,7. Universitária Esportiva. Tudo sobre o mundo dos esportes, com destaque para o esporte amador. No ar. Universitária Esportiva. Bom dia, ouvintes! Começamos mais Universitária Esportiva e ao meu lado, Emanuele Madeira. E ao meu lado, Neila do Rego Monteiro. No boletim de hoje vamos falar sobre o GP de Fórmula 1 em Mônaco, o último jogo da semifinal entre São José e Flamengo, e como foram os brasileiros no UFC 146. E no Bola na Rede você fica sabendo o resultado dos jogos do Piauiense, Brasileirão Série A e B e quem venceu a Copa do Rei. Tudo isso com comentários de Flávio Meirelles. Continue sintonizado que a Universidade Esportiva está no ar. Vem aí o 29º Salão Internacional de Humor do Piauí, de 26 a 30 de junho, no Complexo Cultural da Praça Pedro II. Música, teatro, dança, literatura, poesia, cartoons, caricatura e charges do mundo todo, no coração de Teresina. Salão de Humor do Piauí. Venha se encher de cultura e se divertir. De 26 a 30 de junho, na Praça Pedro II. Apoio FM Universitária e Altec Studio. Universitária Esportiva. Boletim esportivo. E a seleção piauiense de atletismo juvenil conquistou no último final de semana 4 medalhas de ouro no 15º Troféu Norte-Nordeste Caixa de Juvenis, disputado em Simões Filho, no interior da Bahia. Os destaques da equipe piauiense foram Lucas de Souza Oliveira, Caio Guimarães da Silva Souza e Matheus Felipe dos Santos Silva, que além do ouro nos 4 por 100 metros, conquistaram também uma medalha de prata. Lucas e Caio foram prata no revezamento 4 por 100 metros e Matheus foi segundo lugar nos 400 metros rasos. Ao todo, os piauienses conquistaram 16 medalhas, 4 ouros, 4 pratas e 8 bronzes. Com o desempenho, a equipe piauiense ficou com o 4º lugar por equipes no feminino e no masculino e na 4ª colocação geral final da competição. E Francisco Ferraz, fundador do badminton no Piauí, que no final do ano passado recebeu do Comitê Olímpico Internacional a premiação de o melhor projeto de responsabilidade social do Brasil, realizado por ele aqui no estado, foi eleito no último sábado o novo presidente da Confederação Brasileira de Badminton. Esta será a primeira vez que a entidade terá em seu comando um presidente da região nordeste do país. A Assembleia realizada em Campinas também decidiu pela extensão do mandato, que começa já em maio de 2012 e vai até dezembro de 2016, quando termina o próximo ciclo olímpico. A presidência da Federação Piauiense de Badminton está a cargo de Sérgio Mendes há 2 meses. E no último sábado, nossa judoca Sara Menezes conquistou a medalha de ouro no Grand Slam de Moscou. A piauiense faturou o título na capital russa depois de vencer a romena Alina Dimitru na final da competição. Sara Menezes estreou nas semifinais do Grand Slam de Moscou e derrotou a russa Kristina Kunyantseva. Na decisão da competição, ela enfrentou a romena Alina Dimitru, que passou nas semifinais pela belga Charline Wozniak e a 5ª colocada do ranking da Federação Internacional de Judô. Além de disputar o Grand Slam de Moscou, válido pelo circuito mundial da Federação Internacional de Judô, Sara Menezes também participará de um período de treinamento de campo internacional. Em seguida, a piauiense e as demais integrantes da seleção brasileira viajam para a Alemanha, onde participam de mais um período de treinos. Essa foi a última competição de Sara antes das Olimpíadas de Londres. E o time de handebol do Caíque Balduino encerrou na sexta-feira sua participação no Campeonato Brasileiro Júnior. A equipe ficou na 6ª colocação geral após perder para a equipe do Campus Universo do Rio de Janeiro por 28 a 24. Antes disso, na luta pela 5ª posição, a equipe piauiense derrotou o Grêmio da Paraíba pelo placar de 47 a 27. Ao longo da competição, o Caíque Balduino perdeu para os catarinenses da Univale e para o Pinheiros de São Paulo, além de ter vencido o Universo do Rio de Janeiro. Agora o time do Caíque se prepara para o Campeonato Brasileiro de Handebol, que acontece de 23 a 27 de agosto em João Pessoa.
E por muito pouco, a seleção maranhense evitou o rebaixamento para a segunda divisão do Campeonato Brasileiro de Vôlei na categoria feminino infanto-juvenil. O time ficou na 10ª colocação em uma competição com 12 times. A competição foi disputada no ginásio do Colégio Salesiano, em Resende, no Rio de Janeiro. Os rebaixados foram Mato Grosso e Mato Grosso do Sul. O Maranhão ficou na última posição entre as equipes que permaneceram na divisão de elite das seleções. E a etapa do Circuito Mundial de Vôlei de Praia, realizado em Praga, se encerrou no último final de semana com pódio brasileiro. A disputa foi entre Ricardo e Pedro Cunha e Alisson e Emanuel, que ficaram com a prata. Na disputa do bronze, os americanos dominaram Márcio e Pedro Solberg e evitaram o pódio 100% brasileiro. Com a obrigação de disputar 7 jogos para chegarem à decisão da etapa de Praga do Circuito Mundial, o carioca e o baiano venceram um duelo de compatriotas com Alisson e Emanuel por 2-1. De quebra, a parceria assumiu a liderança do ranking mundial com 2.230 pontos, importante passo na briga pela segunda vaga do país nas Olimpíadas de Londres. As duplas agora terão 2 semanas de folga e voltam às quadras apenas para a disputa do Grand Slam de Moscou no dia 7 de junho. E a equipe do São José venceu o Flamengo na semifinal do NBB realizado nesse final de semana. Com apoio da torcida, a equipe paulista abriu 20 pontos no terceiro período, venceu por 106-90 e vai enfrentar o bicampeão Brasília na decisão. Murilo foi o grande nome da partida com 32 pontos e 7 rebotes. Flúvio contribuiu com mais 20 pontos e 8 assistências e Dedé fez 16 pontos. Pelo Flamengo, Marcelinho marcou 28 pontos, Camerite fez 22 e David Jackson anotou 15. Alguns destaques da natação brasileira em Londres viajaram nesse domingo para disputar competições na Europa em preparação aos Jogos Olímpicos. Joana Maranhão, Caio Márcio, Henrique Rodrigues e outros 5 nadadores embarcaram para o torneio Mare Nostrum. A seleção brasileira dos Jogos de Londres é composta até agora por 20 atletas, sendo um da maratona aquática. A lista, no entanto, ainda não está completamente fechada. O Brasil espera conseguir classificar o seu revezamento 4x100 medley pelo ranking da Federação Internacional de Natação, que será divulgado no dia 11 de junho. E nas maratonas aquáticas, há uma possibilidade do país garantir uma vaga no masculino na seletiva olímpica de Setúbal, em Portugal. Alan do Carmo e Lucas Caniese, que estão na briga. Impecável. Esta talvez seja a palavra que mais se aproxima da atuação de Júnior Cigano em sua primeira defesa do cinturão contra Frank Mir pelo UFC 146. O brasileiro justificou o posto de melhor do mundo entre os pesos pesados e atropelou o americano ao derrotá-lo no segundo assalto por nocaute técnico. Apesar da vitória de Cigano, a noite não foi das melhores para a torcida verde e amarela. Dos outros 4 brasileiros em ação, apenas o estreante Glover Teixeira saiu do octógono com um resultado positivo ao finalizar Kylo Kingsbury. Antônio Pezão perdeu para Caim Velasquez, enquanto Diego Brandão e Edson Júnior foram surpreendidos por Darren Elkins e Jamie Varner, respectivamente. O UFC 146 contou com outras grandes lutas. Roy Nelson, com apenas um soco nocauteou Dave Herman. Já Stefan Struve, também da divisão dos pesados, finalizou Lavar Johnson ao aplicar um armlock com um pouco mais de 1 minuto de combate. A esperada revanche entre Vitor Belfort e Vanderlei Silva não ocorrerá no UFC 147. O presidente do UFC, Dana White, anunciou que Belfort fraturou a mão e não terá condições de participar da luta. Vanderlei, porém, segue confirmado para o evento, que ocorre em Belo Horizonte no dia 23 de junho no Mineirinho. De acordo com Dana, haverá a tentativa de achar um substituto para Belfort no evento principal da noite. Caso Belfort e Silva se enfrentassem, seria a reedição de histórico confronto ocorrido em 1998 no UFC Brasil, no Canindé. Na ocasião, Belfort arrasou o adversário e venceu por nocaute em apenas 44 segundos de luta. O 5 vezes campeão do mundo de boxe, o mexicano-americano Johnny Tapia, foi encontrado morto em sua casa, de acordo com a informação divulgada por seus familiares e anunciada pelo canal de televisão Cobb TV de Albuquerque, Novo México, Estados Unidos. Tapia tinha 45 anos e até o momento não se tem mais informações das causas que puderam causar sua morte. Nem a polícia divulgou nenhuma informação oficial.
O ex-campeão do mundo, nativo de Albuquerque, conseguiu os títulos mundiais nas categorias dos pesos super mosca, galo e pluma e sempre teve problemas com a lei, admitindo publicamente sua batalha contra o consumo e a dependência das drogas. Uma história surgida no ano de 2010 sobre sua vida admite que ao sair da prisão e voltar aos rings lhe permitiu encontrar um pouco de equilíbrio e conforto em sua vida. Apesar de todos os problemas com o consumo de drogas e álcool, Tapia foi uma das grandes celebridades esportivas que sempre chamou a atenção entre os fãs e especialmente em seu estado nativo do Novo México. Como profissional, Tapia fez 65 combates e tinha a marca de 58 vitórias, 30 delas por nocaute, 5 derrotas e 2 empates. E o australiano Mark Webber venceu o GP de Mônaco ontem e colocou a temporada de 2012 definitivamente na história da Fórmula 1. Largando da pole, o piloto da Red Bull liderou toda a prova e tornou-se o 6º vencedor diferente desse ano. É a primeira vez que 6 pilotos diferentes vencem as 6 primeiras etapas de um campeonato. Em 1988, ano em que o brasileiro Nelson Piquet foi campeão, as 5 primeiras provas tiveram vencedores diferentes. Nessa temporada, o britânico Jason Button da McLaren, o espanhol Fernando Alonso da Ferrari, o alemão Nico Rosberg da Mercedes, o alemão Sebastian Vettel da Red Bull e o venezuelano Pastor Maldonado e Mark Webber quebraram o recorde. A prova não teve grandes emoções e ultrapassagens, apesar do alto número de disputas, o que é uma característica comum nas ruas do Principado. A 10 voltas do fim, uma chuva fina ainda juntou os 6 primeiros colocados, mas o trenzinho não implicou em mudanças na primeira colocação. Assim, Nico Rosberg terminou em segundo, à frente de Fernando Alonso, Sebastian Vettel, Lewis Hamilton e Felipe Massa. Paul di Resta ficou em 7º, Nico Hülkenberg em 8º, Raikkonen em 9º e Bruno Senna em 10º. Sérgio Pérez em 11º, Eric Vergne em 12º, Kovalainen em 13º, Glock em 14º e Karthikeyan em 15º. Michael Schumacher, Button e Pastor Maldonado foram alguns dos que não terminaram a prova. E como 2012 é o ano, Felipe Massa pontuou. Universitária Esportiva volta já. Teresina vai ferver com o maior festival de música piauiense, Teresina Rock, de 26 a 30 de junho no Centro de Artesanato Mestre Dezinho, na programação do Salão de Humor. 5 dias de show e 24 bandas, mostrando a diversidade da nossa música e as atrações nacionais. Maldita e Kiko Loureiro. Participe desta festa, onde a música é uma verdadeira obra de arte. Apoio FM Universitária e Altec Studio. Universitária Esportiva. Bola na Rede. Bola na Rede, hora dos comentários de Flávio Meirelles. Bom dia, Flávio. Bom dia, Neila. Bom dia, Manu. Começar agradecendo a lembrança que vocês me trouxeram à mente aqui. Vocês falaram de trenzinho. Eu lembrei do trenzinho que tinha no Zoo Botânico quando eu era criança e ia pra lá. Era muito bacana. Vamos falar de Copa do Rei, Flávio? Ele voltou do Rio de Janeiro inspiradíssimo. Sempre, sempre. A cidade maravilhosa tem por que se chamar maravilhosa, né? Deixa a gente sempre muito inspirado. Mas vamos falar de Copa do Rei da Espanha. Finalmente saiu o último campeão do futebol espanhol na temporada, né? Barcelona enfrentou o Athletic Bilbao na despedida definitiva de Josep Guardiola do comando dos Blaugranas e venceu por 3-0. O jogo marcou o único título do Barcelona na temporada e a despedida, como eu disse, do Pep Guardiola. Mas marcou também um feito histórico, mais um feito histórico por Messi. Messi chegou a 78 gols na temporada, só contando jogos oficiais. Ele ultrapassou a marca que era do Pelé, que em 1958 marcou 77 gols em uma única temporada. E os números do Messi são realmente divinos, esplendorosos, magníficos. Para você ter noção, o Messi marcou um gol na temporada. Um gol a cada 75 minutos. A média dele é de 1,16 gols na temporada. Só na Liga Espanhola, La Liga, ele marcou 50 gols. Pra vocês terem noção, na temporada passada, o Cristiano Ronaldo marcou 40 gols e estabeleceu um recorde que era do mexicano Hugo Sánchez. Pois o Messi não teve pudor nenhum em ultrapassar essa marca e abrir 10 gols de diferença, 50 gols. Um campeonato importante como é o campeonato espanhol,
dá para você ter um pouquinho da noção do gigantismo que tem o Messi em relação ao futebol mundial hoje. Além dos 78 gols que ele fez na temporada, ele também deu 39 assistências. Vocês estão ligados? São 39 mais 78, é muito gol. Participou de quase 70% dos gols do Barcelona na temporada. Flávio, você é um rapaz que está de olho no talento de Neymar. Constantemente o Neymar é sempre muito comparado ao Messi. Você acredita que nessas próximas temporadas que o Neymar vai estar mais maduro, futebol, falando mesmo em termos de futebol, ele pode chegar a igualar ou até ultrapassar esses feitos do Messi, jogando no futebol brasileiro? Se o Neymar mantiver esse planejamento de se manter no futebol brasileiro até 2014, que é a Copa do Mundo, que é o que ele está planejando mesmo para a carreira, ele pode chegar mais facilmente a essas marcas. Por quê? Porque o futebol brasileiro ele é um pouco menos competitivo do que o futebol espanhol, por exemplo. Enquanto você enfrenta, sei lá, um Valência pelo campeonato espanhol, você pega o Catanduvense pelo campeonato paulista, que foi um campeonato que o Neymar jogou, foi artilheiro, melhor jogador, o diabo a quatro. Mas o Neymar tem muita habilidade, tem muita qualidade para se não ultrapassar o Messi, chegar ao mesmo nível, pelo menos. É claro que todo mundo espera que ele vá para o futebol europeu, que é um estágio natural a se seguir. Você sai do futebol brasileiro e vai para o futebol europeu, que é onde estão reunidos os melhores jogadores do planeta, e onde o futebol é um pouco mais nivelado do que aqui. E o Neymar pode sim chegar ao nível do Messi. É muito bom, é muito novo ainda. Você tem noção, o Neymar chegou a 20 anos, já tem 100 gols com a camisa do Santos, mais de 100 gols. É um jogador impressionante e que ainda vai fazer muitas coisas maravilhosas, com certeza. Já é o protagonista da seleção brasileira, por exemplo. Seleção brasileira que, inclusive, jogou no final de semana, amistoso aí de preparação para os Jogos Olímpicos de Londres, e venceu a Dinamarca por 3-1. Um bom jogo de Oscar e Hulk, que participaram diretamente aí dos 2 primeiros gols da equipe. E também foi um jogo da seleção brasileira sem o Neymar, e um jogo praticamente sem o Lucas, que esteve muito apagado enquanto esteve em campo. Agora a equipe do Mano Menezes pega a seleção dos Estados Unidos, que jogou também recentemente, goleou a Escócia por 5-1 com 3 gols de Landon Donovan. É o melhor jogador do time e é com quem Sandro e Rômulo, se forem os volantes titulares, devem ter mais atenção no sistema defensivo. Esse jogo entre Brasil e Estados Unidos vai ser especial para o Neymar, porque foi justamente contra os Estados Unidos que o Neymar estreou na seleção brasileira. Foi também o primeiro jogo do Mano Menezes. Naquele jogo, o Neymar já marcou seu primeiro gol com a camisa da seleção e o Brasil ganhou por 2-0. O jogo vai ser quarta-feira, às 21 horas, e o Mano já garantiu, Neymar vai jogar. Paulo Henrique Ganso também é uma boa pedida. Se ele estivesse apto a jogar, mas na última sexta-feira o Paulo Henrique Ganso, para você que não lembra, operou o joelho e deve passar pelo menos um mês aí de molho. Sem Libertadores, talvez sem não sei, a gente não sabe como é que ele vai se recuperar, se vai se recuperar a tempo para a disputa dos próprios Jogos Olímpicos. Mas pelo menos o Oscar no amistoso contra a Dinamarca mostrou que o Ganso tem sim um reserva à altura e um reserva que hoje se apresenta muito mais para o jogo do que o Ganso. O Ganso é um jogador talentosíssimo, mas ele tem se apagado ao longo dos jogos nessa temporada. Principalmente com essas últimas lesões. A lesão do Ganso no ano passado, em 2011, minou parte do jogador que a gente esperava ver até a Copa de 2014. O Ganso fez um 2010 muito bom, se lesionou o joelho em 2011 e passou muito tempo parado, voltou, fez partidas medianas, estava voltando a jogar bem e agora já para de novo. É muito ruim isso para a seleção brasileira, principalmente, porque a gente ainda não tem um camisa 10. O Ronaldinho Gaúcho deve ficar fora dos planos, tomara. O Ganso é o seu sucessor natural, uma vez que o Kaká também não é prestigiado pelo Mano. Então você espera muito do Ganso e você espera do Hernanes, que já jogou naquela posição, mas que o Mano tem colocado mais para jogar mais à direita. E tem agora o Oscar, que é um jogador que vem se destacando, foi campeão mundial sub-20 pela seleção brasileira e que deve integrar a equipe que disputará a Copa do Mundo em 2014. Mas agora a gente vai falar sobre futebol piauiense,
que no final de semana teve o início da 10ª rodada da competição, com uma goleada estrondosa do Flamengo sobre o Caiçara. A maior goleada do campeonato por enquanto. Por enquanto, até o Caiçara jogar novamente, né? O Flamengo goleou o Caiçara por 7-1, destaque absoluto para o Ítalo, marcou 3 gols. Ítalo que desde que chegou ao Flamengo deu muito mais força, muito mais profundidade a esse ataque rubro-negro e que pode ser um dos jogadores convocados para a seleção piauiense que enfrenta o Flamengo nessa semana. O outro jogo do final de semana do sábado foi entre 4 de julho e Piauí, e o Piauí mais uma vez venceu, surpreendeu todo mundo, venceu 1-0, gol do Boiadeiro. E agora, com a vitória do Flamengo no sábado, o Flamengo assumiu a liderança, tem o mesmo número de pontos do Comercial, mas tem um saldo melhor, né? O Caiçara, por sua vez, é o único clube que ainda não venceu e é o clube que detém as 3 piores marcas da competição. Perdeu por 5-0 pro River, perdeu por 6-0 pro Caiçara, ou pro 4 de julho, e perdeu por 7-1 pro Flamengo. É a pior equipe da competição e, inclusive, levantamento feito pelo meu amigo jornalista João Henrique Bezerra. Inclusive, um abraço, João. O Caiçara já ultrapassa as estatísticas negativas do Ibis, que por muito tempo ficou conhecido como o pior time do mundo. Impressionante a incapacidade do Caiçara a vencer. Já são quase 30 partidas sem vitória no futebol profissional piauiense. Caiçara que também vai mal no Campeonato Piauiense Sub-18, segundo jogo, segunda goleada também. Só no Campeonato Piauiense são menos 26 gols de saldo. Em compensação, o Piauí, que até pouco tempo era o lanterna do campeonato atrás do próprio Caiçara, está aí num ressurgimento, num renascimento definitivo. E isso se deve muito a 2 personagens. O Marcão, que era o auxiliar técnico, que se tornou aí o treinador da equipe, com o Vando voltando a jogar, e do goleiro Rodrigo. Eu separei umas estatísticas. Desde que o Marcão assumiu, o Piauí jogou 5 vezes. Foram 3 vitórias e 2 empates. Isso dá um aproveitamento, são 11 pontos em 15 disputados, um aproveitamento de 73,3%. Nem os 2 líderes do campeonato piauiense, que hoje são Flamengo e Comercial, têm um aproveitamento tão bom. O Flamengo tem um aproveitamento de 60%, o Comercial tem um aproveitamento de 66%. Porque o Comercial tem o mesmo número de pontos do Flamengo, mas tem um jogo a menos. E pegando os últimos 10 campeões piauienses da história, de 2002 até 2011, só um clube, só um campeão teve um aproveitamento melhor do que o que o Marcão está tendo no comando do Piauí, que foi o River em 2007, que foi campeão e teve 79,6% de aproveitamento. O River, que inclusive hoje joga a terceira partida da rodada 10 do Campeonato Piauiense. Um jogo cheio de história. Cercado de muita expectativa aí, cheio de ingredientes aí que vão tornar essa partida interessantíssima. É a estreia do Aníbal no comando do River. O River que no último final de semana demitiu o Marcão, né? O Marcão já está no Rio de Janeiro. E a estreia também de Paulo Moroni à frente do Parnaíba. O Moroni é um treinador muito experiente, já foi bicampeão piauiense. E o mais legal ainda é o primeiro jogo do Aníbal desde que ele saiu do Parnaíba, e vai ser justamente contra o Parnaíba. O Aníbal que saiu do Parnaíba na quinta-feira. Quinta-feira, era líder isolado do Campeonato Piauiense. Enfim. Coisas que não se explicam. Não se explicam. Ou pelo menos não se entende. Flávio, mas será que já deu tempo do Aníbal olhar o time e conseguir montar o time para o jogo de hoje? Olha, eu duvido muito que o Aníbal mude, faça grandes mudanças nesse time. Porque se você pegar em relação ao time que começou jogando o campeonato, ainda sob o comando do Neto Jordão, o time mudou muito pouco. O Marcão entrou, deu um novo gás para a equipe, mas muito mais o psicológico dos jogadores, mas pouquíssimas alterações. Continua aquela base com o Elias no gol, Laércio na zaga, Marcelo lateral esquerdo, Nego, Rogério, Péricles no meio de campo, Gessé e Crislano no ataque. A base é a mesma. E uma vitória hoje, só lembrando, uma vitória hoje do River, o time chega a 15 pontos, mas permanece fora do G4. Se o time não vencer,
ficam complicadíssimas as chances de classificação do River no Campeonato Piauiense, ainda mais se for uma vitória do Parnaíba. Porque o Parnaíba, se vencer, sobe, vai ser o novo líder do campeonato, e a distância do River com 12 pontos para o quarto colocado vai ficar em 5 pontos. O quarto colocado tem 17 pontos. Hoje é o 4 de julho. Aí, enfim, a situação do River tá complicada. Uma vitória hoje é essencial e a torcida do River espera muito que o Aníbal Lemos tenha aí essa capacidade de ser um pé quente, de dar uma sacudida nos jogadores, porque vai precisar muito, viu? O Aníbal Lemos, que estava sendo aguardado desde o começo da temporada, que era para ter sido o técnico do River, o Parnaíba acabou contratando e agora finalmente chegando ao time. Muito em conta das indefinições que rodearam o River até uma semana, 5 dias antes da estreia do time no campeonato estadual. Mas vamos falar rapidinho aí da seleção piauiense, que pode ser anunciada aí ainda hoje. Exatamente, a seleção piauiense que vai enfrentar o Flamengo nessa semana num amistoso aí promovido pela Federação de Futebol do Piauí será convocada na tarde de hoje. Haverá uma entrevista coletiva concedida pelo presidente da Federação, Cesarino Oliveira, em que serão divulgadas a comissão técnica e os jogadores, os 22 ou 18 jogadores que serão chamados. Eu fiz um exercício aqui, uma brincadeirinha. Eu já escalei a minha seleção. Não sei se as meninas escalaram a dela, já escalei a minha. Vamos lá. Qual a sua seleção, Flávio Meireles? Meu time. Quem você convocou? Meu time teria, Fabiano, né? teria os goleiros Robinho, do 4 de julho, e Robson, do Flamengo. Os laterais Barata, do Comercial, Jorginho, do Parnaíba, João Gabriel, do Comercial e Marcelo, do River. Os zagueiros Cleiton, do Comercial, Paulo Maranhão, do 4 de julho, Marcelão, do Flamengo e Wildinho, do Flamengo também. Os volantes Ivanzinho, do 4 de julho, Jonas, do Comercial, Luciano, do Parnaíba e Rogério, do River. Os meias Luiz Henrique, do Flamengo, Jefferson Pipoca, do Comercial, Cleitinho, do 4 de julho, Péricles, do River e Roberto Euchayer, do Piauí. E os atacantes França, do 4 de julho, Zé Rodrigues, do Comercial e Fabiano, do Piauí. Fabiano, que é a aposta do Flávio Meireles desde antes do campeonato piauiense começar. Digo e repito, Fabiano, muito bom jogador, e o time, e se o Comercial ainda puder inscrever algum jogador para a Série D ao término do campeonato piauiense, Fabiano seria uma ótima contratação. Além desses jogadores, alguns outros podem pintar aí, não seria injustiça nenhum. É o caso do Ítalo, atacante do Flamengo, que ratificou a sua boa fase, marcando 3 gols no final de semana. E do goleiro Rodrigo, do Piauí, que em 4 jogos no campeonato só sofreu 1 gol. Mas, no entanto, embora os prováveis convocados sejam esses, não devam mudar muito disso, todo mundo tem a absoluta certeza que Fábio Augusto e Jorginho Paulista, que não fazem lá grande temporada, serão convocados. Será que pode pintar aí um Jeová Júnior, Flávio Meireles? Pode ser, né? Tá todo mundo jogando Campeonato Piauiense. Todo mundo que jogou o Campeonato Piauiense nessas 10 primeiras rodadas podem ser convocados aí. Bem, Flávio, muito obrigado. Nosso tempo já estourou. Os outros resultados vão estar na nossa fanpage. Infelizmente, o Universitário Esportiva chegou ao fim. O programa foi apresentado por Emanuele Madeira e Neila do Rego Monteiro, com a participação do nosso comentarista Flávio Meireles. O programa é uma realização da FM Universitária 96,7. Direção-geral do professor Paulo Vilhena, trabalhos técnicos de Ricardo Souza, redação de Anne Beatriz Lima e produção de Naira Macedo. Amanhã o Universitário Esportivo está de volta com as novidades do mundo dos esportes. Então, às 11h30 na FM Universitária, não esqueçam de sintonizar. Muito obrigada pela audiência e continuem com a nossa programação.